Olá, estamos para mais um episódio da Bíblia em 5 minutos. Agora a gente fala com mais calma, mais tranquilidade, porque eu estou sempre lá nas redes sociais fazendo mensagens de 1 minuto, mas aqui no canal a gente tem mais tempo para conversar. E nós estamos na série Cristão 10, onde a gente está falando de 10 características de um cristão autêntico, de um cristão raiz. Primeiro nós trabalhamos o amor, depois nós trabalhamos o perdão, e hoje nós vamos trabalhar sobre a paz. O quarto episódio será sobre propósito. Depois a gente vai falar sobre alegria, sabedoria, compaixão, argumentação, entusiasmo. E o último vídeo, Cristão 10 características, será a esperança, certo? Então, em cada uma delas, eu espero ver vocês aqui no canal. Curte, compartilha esse conteúdo, se te agrada, se faz bem o teu coração. E se você acha que é interessante, compartilhar com outras pessoas. Bom, falando agora sobre o Cristão 10, a característica terceira, que seria a paz. O que identifica um cristão é a paz e como ela é valiosa e como ela é difícil de alcançar e de viver. Porque a gente tem conflitos o tempo todo na vida, não é verdade? Mas é uma característica que a gente precisa cultivar como cristão. Como que uma pessoa que é contenciosa, que é conflituosa, que é chata, que vive trazendo conflitos, pode ser considerada como uma pessoa cristã, como uma pessoa de Deus, como uma pessoa filho de Deus. Mateus 5,9 diz assim: bem-aventurado os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Então, uma das coisas que vai te caracterizar como filho de Deus é você ser um pacificador, é você trazer a paz para o ambiente onde você está. Provérbios 15:1 diz assim: a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. De onde é que vem a paz? A gente tem que expressar, ela vem da nossa língua e a gente precisa saber controlar ela. Eu, por exemplo, tenho muito problema com isso. Muitas vezes eu me meto em conflitos desnecessários por causa da minha boca grande, às vezes falar desnecessariamente. E é algo que a gente precisa aprender. Estou compartilhando aqui com vocês uma fragilidade, uma fraqueza que eu preciso me aperfeiçoar, ponderar antes de falar, né? Tiago 3:2 diz assim: todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, ainda bem que eu sou imperfeita, eu posso admitir isso. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito. Pronto, você não precisa de mais nada, você já está perfeito. Sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. Então, apesar de nós sermos imperfeitos, isso não nos incapacita a sempre procurar melhorar no controle, no domínio da língua, para que a gente traga paz, né? A gente sempre pensa, é produtivo o que eu vou falar, né? Isso vai trazer solução, isso vai trazer bonança, né? Ou vai trazer contendas, né? A gente precisa ponderar essas coisas. Bom, mas o nosso símbolo da paz é Jesus. Foi é nele que nós temos que nos espelhar. E eu escolhi a passagem de Lucas 22, 47 a 53, para a gente refletir, né? Diz assim: enquanto ele ainda falava, é a hora que Jesus está prestes a ser entregue, né? Enquanto ele ainda falava, apareceu uma multidão conduzida por Judas, um dos 12. Este se aproximou de Jesus para saudá-lo com um beijo. Mas Jesus perguntou: Judas, com um beijo você está traindo o Filho do Homem? Né? Ao verem que isso aconteceu, os que estavam com Jesus disseram: Senhor, atacaremos com espadas? Eles perguntam a Jesus: é hora da gente atacar com espadas? Porque os soldados estavam lá, tudo armado. Então, um deles se feriu o servo do sumo sacerdote, dizem que foi Pedro, decepando-lhe a orelha direita. Jesus, porém, respondeu: olha como Jesus agiu numa situação de conflito. Basta. Jesus trouxe paz, Jesus trouxe ponderação. Jesus trouxe o quê? O que diz em Provérbios 15:1, a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira, ou seja, piora, né? Então, o que Jesus fez? Basta dessa violência. Ele não gostou de terem decepado a orelha do cara. Ele não gosta de violência. Jesus não é de violência.
basta. E tocando a orelha do homem, ele o curou. Então, mesmo naquela situação conflituosa, Jesus não quis violência. Então Jesus disse aos chefes dos sacerdotes, aos oficiais da guarda do templo e aos líderes religiosos que tinham vindo procurá-lo: estou eu chefiando alguma rebelião para que vocês tenham vindo com espadas e varas? Ou seja, Jesus argumentou com ponderação. Por que toda essa violência? Por acaso eu sou algum líder de rebelião? Né? E ele disse ainda, Jesus disse ainda: todos os dias eu estava com vocês no templo e vocês não levantaram a mão contra mim. Mas esta é a hora de vocês, quando as trevas reinam. Então Jesus argumentou: por que vocês vieram com espadas? Eu não sou um líder de rebeldia. E outra coisa, eu sempre estive no templo, por que vocês deixaram para fazer isso agora? Colocando eles para pensar e mostrando por que eles estavam com toda aquela violência, porque havia um propósito nisso. E Jesus diz: mas esta é a hora de vocês, quando as trevas reinam, porque Jesus sabia o que ia acontecer. Então tem situações que a gente precisa argumentar. Portanto, a marca dos pacificadores é, para a gente encerrar: primeiro, basta de conflito. O pacificador, ele traz paz. Segundo, ele cura, ele traz a cura, ele traz o perdão, ele traz amor ao seu redor. Terceiro, ele traz argumentação. Jesus argumentou, certo? Diz uma frase que diz assim: não fale mais alto, melhore seus argumentos. Né? Às vezes a pessoa, quando fala mais alto, é porque ela está sem argumentos, tá? E use a resposta branda, porque ela vai desviar o furor. Que Deus te abençoe e que isso tenha trazido paz ao teu coração.